Olá, bem-vindo a você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você que está conhecendo esse canal. Aqui nós conversamos sobre psicologia, sobre desenvolvimento humano, reflexões sobre aspectos que possam ser úteis para a sua vida. E convido você a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, ativar as notificações. E estou aqui há mais ou menos 2 meses sem postar um vídeo mais longo no canal, e foi por um motivo muito importante, muito relevante, justamente pelo fato de eu fazer esse regresso ao Brasil. Ter a experiência de migrar para outro país foi algo extremamente valioso, extremamente agregador à minha experiência de vida. E durante esses 1 ano e 5 meses aconteceram muitas coisas relevantes e que eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo. Então fica aí, vamos falar um pouquinho sobre algo extremamente importante, especialmente para quem decide ou está pensando em mudar para outro país, que é sobre a sua identidade. Alguns anos atrás eu li um livro muito interessante de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, e esse livro se chama Identidade e Diferença. Eu já li outro livro, em 2010, do Heidegger, que é um livro um pouco mais maçante, mas há muito tempo não lia nada sobre ele. Nesse período fiz essa leitura e trouxe algumas reflexões interessantes sobre a própria identidade. Na percepção do Heidegger, a identidade ela é vista como aquilo que se mantém em sua diferença. Ou seja, ser idêntico não significa ser igual, mas sim sustentar-se em sua singularidade. Na ideia de Heidegger, a nossa identidade é aquilo que permanece independente do ambiente, dos locais, das relações que nós mantemos. Mas sim, ela é composta por vários desses fenômenos que estão rodeados na nossa experiência empírica. Ou seja, no conceito mais famoso do Heidegger, que é o Dasein, ou seja, o ente, o ser que percebe a si mesmo dentro de uma relação ontológica, com temporalidade, com expectativas, com as interações culturais, inevitavelmente, é o que compõe a nossa definição desse ser aí, ou ser no ambiente, na sociedade, nas transições. E uma pessoa que está em processo de migração, inevitavelmente, vai lidar com esses processos de pensar o que eu era e o que motivou a fazer uma mudança drástica do meu ambiente para o que sou agora, o que eu espero no futuro acerca dessas expectativas. E ao identificar esses fatores dentro da nossa formação da identidade, uma coisa muito interessante que eu percebi ao interagir com outros brasileiros é que muitas vezes uma grande porcentagem desses brasileiros que tive contato apresentavam uma grande desvalorização da própria identidade. Ou seja, muitas vezes tinham vergonha de apresentar o próprio sotaque, então mudava-se a forma de falar, mudava-se os termos, para sentir-se mais adaptado, inclusive pelos fenômenos que apareceram, especialmente nesses últimos 2 anos na Europa, que foi um aumento estrondoso da xenofobia, do preconceito, do racismo. E para fugirem disso, às vezes acabam modificando inclusive o próprio sotaque. E muitas vezes fazem comparações depreciativas com, por exemplo, como as coisas funcionam melhor na Europa ou nos Estados Unidos. E às vezes identifiquei essa evitação de manifestações culturais que ligassem à cultura brasileira, a supervalorização de padrões estéticos, comportamentais e até mesmo morais estrangeiros. Obviamente, estar em uma sociedade dita como desenvolvida nos proporciona experiências relevantes sobre o padrão moral, cultural, que pode demonstrar ou aparentar, entre aspas, ter um valor ou uma organização maior. Mas desvalorizar ou desqualificar a própria identidade como brasileiro para enaltecer outra cultura ou identidade, talvez isso não seja tão saudável. Ou seja, será que isso é uma escolha livre? Será que você depreciar a sua própria identidade, apesar de todos os problemas e mazelas
culturais, socioeconômicos, estruturais do Brasil, obviamente. Mas será que isso de fato é algo livre? Ou pode ter sido aprendido, internalizado, reforçado? Isso me faz refletir um pouco sobre o efeito pós-guerra, que o processo de manipulação ideológica, especialmente que os Estados Unidos fez sobre boa parte do planeta, criando o famoso American Way Life, ou seja, o estilo de vida americano, no qual fomos bombardeados com filmes, com séries, com desenhos, com animações, onde sempre colocava um estilo de vida superior, aprazível, evoluído e almejado pelas pessoas. Então, se você é brasileiro, se você cresceu na década de 80, 90, até nos anos 2000, muito provavelmente você teve acesso, né, às redes de TV onde apresentavam filmes, em sua maioria, 90% a 95% eram filmes americanos ou europeus, onde demonstrava padrões de sociedade, de conquista, evolução econômica, sempre dando reverência e enaltecendo culturas outras, senão a que nós estávamos. Então isso traz uma percepção de uma colonização mental e cultural que fica arraigada ao longo de uma projeção de como eu devo ser, quais as expectativas, o que é um país desenvolvido e o que é algo de fato aceitável. Ou seja, às vezes isso vai, na verdade, estruturar um processo de criação de crenças e esquemas cognitivos sobre o que eu espero da minha própria identidade. Então, com a repetição dessa mensagem por filmes, séries, redes sociais, isso vai formando essa percepção de si e a expectativa do futuro para os outros também, de que ser americano ou ser europeu é melhor, ou que o Brasil é desorganizado, caótico, vergonhoso, violento. Ou seja, isso traz uma percepção. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que nasceu e cresceu vendo filmes de Hollywood, em que o herói sempre é americano, sempre é branco, bem-sucedido, enquanto o brasileiro é retratado como exótico, inferior, uma pessoa que está na favela, uma pessoa que está produzindo algo erótico ou um criminoso. Isso faz com que a nossa percepção de identidade, ser brasileiro, seja agregada a um peso, a vergonha, e algo que precisa ser deletado, algo que precisa ser escondido, que precisa ser mudado. Então isso gera efeitos psicológicos na própria percepção de autoimagem. E foi isso que eu percebi em muitos brasileiros no qual tive contato. Ou seja, uma baixa autoestima cultural, uma dificuldade de pertencimento, uma tentativa de se integrar à sociedade, mesmo com comportamentos xenofóbicos, mesmo comportamentos preconceituosos daquelas pessoas. Obviamente não são todos os portugueses ou todos os europeus que têm esse comportamento, mas é perceptível que a maioria apresenta sim. Ou seja, isso gera uma ansiedade social, um medo de julgamento. Isso faz com que as pessoas gerem também uma imitação de padrões externos. E essa imitação faz com que a pessoa acabe perdendo a própria identidade. E a partir daí pode acontecer sim um problema na sua autoimagem, em relação ao seu pertencimento cultural e entre outros fatores. Mas quais seriam caminhos possíveis para podermos resgatar e sustentar a própria identidade? Veja, uma reflexão que eu acho que seja interessante é você também entender quais são os valores de manter-se como brasileiro, de manter-se com a sua identidade, mesmo fora do país, mesmo com todos os problemas e mazelas que são reais no Brasil. Obviamente, não são apenas problemas que existem aqui. Então, às vezes, nós supervalorizar aquilo que é difícil, caótico, problemático, acaba fazendo com que a gente perca a percepção de fatores tão enriquecedores da nossa própria cultura. Uma outra forma também é você apreciar outras culturas sem apagar a própria. Você pode valorizar a cultura europeia, americana, ou de outros países asiáticos, sem necessariamente você desvalorizar a sua própria cultura. E também trazer essa noção de Heidegger, de que a identidade verdadeira ela é relacional, ela é ontológica. Só nos tornamos quem somos em contato com o diferente, sem perder a própria raiz, sem perder a própria identidade. Então, observe isso com carinho. Se você está em um processo de imigração, você está pensando em fazer isso, primeiro fortaleça a sua própria percepção, a sua própria identidade.
seja crítico, é inevitável que você lidar com um problema, com as mazelas do Brasil, você vai ter essa percepção crítica, mas não anule a sua identidade, pois isso pode ser extremamente difícil para você, caso em algum momento no futuro você precisa se reintegrar à sociedade. Então, questione também seus pensamentos automáticos, depreciativos. De onde vem essa ideia de que ser brasileiro é ser uma pessoa inferior, é ser uma pessoa de segunda classe? Será que isso foi construído? Será que isso foi aprendido dentro do seu desenvolvimento? E para a gente fechar hoje, eu trago essa reflexão de que ser brasileiro no exterior é um ato de coragem, resistência. Não é preciso se apagar para se adaptar. Então, que parte sua você tem deixado de lado para caber um padrão que talvez nunca foi o seu? Essa é a questão que você deve manter e segurar, caso você decida ser imigrante, continuar, e espero que tudo corra bem para você, mas caso a sua percepção mude, que isso não dificulte o seu retorno, que isso não dificulte o seu reingresso, a sua cultura e o seu país. Eu agradeço por você assistir esse vídeo, trazer essa reflexão. Deixe aqui embaixo os comentários, as suas perguntas, as suas reflexões. E se você já sentiu algo parecido, comente aqui, vamos conversar um pouco. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.